Fala, meus amigos, daquele jeitão? Olha, hoje é dia de conhecer a história de uma das produtoras mais loucas dos anos 80 e que, é claro, foi responsável por fazer os nossos dias muito mais felizes. A Cannon Filmes. Eu sou Taylor Fábio e se você ficou curioso, seja bem-vindo a mais um Coleção em Ação Show. E todo mundo que viveu nos anos 80 e nos anos 90, ou que simplesmente gosta da nostalgia marota daquela época, já se deparou com as famosas capinhas da America Filmes, pertencente ao grupo Paris Filmes, que tinha aquele contorno chamativo que emulava as cores da bandeira dos Estados Unidos, e que nos brindou com milhares de filmes que eram de versões rasteiras, e que na TV invadiram principalmente a programação oitentista do SBT. America Video Filmes, uma empresa do grupo Paris Filmes, apresenta mais um sucesso. Já é bastante coisa, né? Mas pra gente entender o real impacto cinematográfico da Cannon Filmes, a gente tem que pegar a nossa máquina do tempo e voltar para 1967. Quando a dupla Dennis Friedland e Chris Dewey fundou a produtora, lançando inúmeros filmes B, quase todos bem esquecíveis, até que em 1970 alcançou seu primeiro sucesso, com o filme Joe, das drogas à morte, um filme que até pra época, tinha um padrão totalmente politicamente incorreto, imagina nos dias de hoje. E esse filme era estrelado pelo ator Peter Boyle. E esse filme ele custou só $100 mil para ser feito e rendeu 26 milhões, praticamente abrindo as portas para a pequena produtora. Só que o Friedland e o Chris não souberam investir bem o dinheiro e já na primeira metade dos anos 70 quase que afundaram a Cannon, de tanto filme, mas tanto filme ruim que eles fizeram, que foram fracassos tanto de bilheteria quanto de crítica. E em 1977, a sorte bateria novamente na porta da Cannon, com a distribuição e lançamento de um filme israelense nos cinemas norte-americanos. Filme esse que era chamado de Operação Thunderbolt. Um filme estrelado por Klaus Kinski, que narrava, sem apego nenhum com a realidade, os eventos do sequestro de um voo da Air France em 1976, pela Frente Popular pela Libertação Palestina. E é aí, rapaziada, que entram na jogada os primos israelenses mais malucos e irracíveis da história, Menahem Golan e Yoram Globus, já que enquanto o primeiro dirigiu o filme, o segundo foi o produtor da Operação Thunderbolt. E esse filme rendeu muito dinheiro para a dupla de primos israelenses que aproveitou a deixa, para se enfiar no mercado norte-americano, já que o sonho deles era produzir filmes para o mundo todo. E já em 1979, ou seja, 2 anos depois de Operação Thunderbolt, eles acabaram comprando a Cannon Filmes a preço de banana. E já no início dos anos 80, colocaram a coisa para funcionar a todo vapor. Só que tinha um probleminha aí. Os primos Yoram e Menahem estavam acostumados ao estilo de cinema israelense, que óbvio, era muito diferente do americano. E com isso, deram várias caneladas. Como no filme Esquizofrenia, repetindo a parceria com o mesmo Klaus Kinski de Operação Thunderbolt, mas que dessa vez acabou não dando muito certo. Ou então, a bomba máxima conhecida como Apple, ou como foi lançada aqui no Brasil,
Maçã do Amor. Um musical que, para dizer o mínimo, é muito doido e que foi dirigido por Menachem Golan, com uma história sem pé nem cabeça que passou longe de agradar qualquer um, principalmente, é claro, o público norte-americano. The apple is success. E como deu para perceber, né, a coisa ia de mal a pior para os primos israelenses. Até que chegou 1982 e o Menachem Golan teve uma ideia brilhante: trazer para o ocidente o conceito do ninja japonês. Só que, claro, em se tratando de Cannon Filmes, a gente só podia esperar o inesperado. E foi desse jeito que a dupla lançou ainda em 1982 o filme Enter the Ninja, estrelado pelo bigodudo italiano Franco Nero, que olha, mal e porcamente sabia falar o inglês, tendo que ser dublado para parecer um texano adepto da arte japonesa do ninjitsu. E para piorar ainda mais a situação, o nosso amigo Django, olha, não sabia dar um mísero chute que prestasse. E tinha tudo para ser um fracasso, né? Mais um fracasso da Cannon. Só que dessa vez, contrariando todas as expectativas, o filme foi um sucesso, sendo inclusive o pontapé inicial para Ninja Mania, que eu já contei como foi para vocês no vídeo A Ninja Mania dos anos 80. E foi ainda em 1982 que a Cannon Filmes fez uma jogada de mestre que colocaria o nome, né, dos primos israelenses de vez na história do cinema dos anos 80, com o lançamento do filme Desejo de Matar 2, trazendo a lenda Charles Bronson de volta ao papel do Paul Kersey. Isso 8 anos depois do lançamento do filme original. E essa sequência, é claro, era bem mais apelativa que o primeiro filme, como todo bom filme da Cannon tinha que ser. E dizem que o sempre mal encarado Charles Bronson odiou o roteiro do filme e quase que não aceitou fazer. E ele só aceitou porque ele praticamente não tinha escolha, já que àquela altura do campeonato, a carreira dele estava quase que acabada no cinema. E o resultado final, óbvio, não agradou a crítica, mas foi um grande sucesso com o público e fez do Charles Bronson a primeira estrela da Cannon Filmes, trazendo ele de volta para os holofotes como o maior anti-herói geriátrico dos anos 80, rendendo ainda 3 continuações para a franquia Desejo de Matar. E quem aqui não lembra do terceiro filme da franquia que transformou, né, o Charles Bronson em um Rambo da terceira idade, onde ele mandou praticamente meio mundo de vagabundo para o inferno e limpou o bairro inteiro da bandidagem. E essa parceria Cannon e Charles Bronson ainda renderia filmaços como 10 para Meia-Noite, Kinjit, Desejos Proibidos, O Vingador e também O Mensageiro da Morte. E eu acredito que essa parceria, além de ter rendido muito para o Charles Bronson e também para Cannon, rendeu muito para a gente, já que esses filmes, né, eram muito divertidos e fizeram nossa alegria tanto nas locadoras quanto na TV. Mas como nem só de Charles Bronson se vive a Cannon, vamos voltar um pouquinho mais no tempo para contar uma outra história. Já que a Cannon também produziu o filme O Último Americano Virgem, um clássico para nós brasileiros, graças às milhares de exibições no SBT, e que, olha só, foi um grande fracasso quando passou lá nos Estados Unidos. A dupla Golan Globus também lançou na primeira metade dos anos 80 filmes como Hércules, estrelado pelo Hugo Ferrigno, e que, apesar das apostas do resto do mundo, foi muito bem de bilheteria, rendendo vários milhões para Cannon. E sabe quem a Cannon também trouxe de volta na primeira metade dos anos 80? A atriz Sylvia Kristel, com mais alguns filmes da Emanuele. Outro grande sucesso da Cannon foram os filmes Breakdance 1 e 2, que também renderam umas 20 vezes o valor gasto na produção, além de serem responsáveis pela onda do break tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil.
E é claro que os dois primos malucos, né, jamais deixaram a ação desenfreada de lado, já que eles continuaram lançando filmes como O Exterminador 2, outro grande sucesso do SBT. As continuações de Enter the Ninja, né, que foi o Ninja 2 e o Ninja 3, A Dominação, fechando a trilogia do Shokosugi, e ainda os dois primeiros filmes do Braddock, o Super Comando. E aqui eu pego a deixa para abrir outro grande parêntese na história da Cannon Films, já que a gente vai falar um pouquinho do Chuck Norris, que foi outro grande garoto propaganda da Cannon Films. Só que ao contrário do que muita gente pensa, essa história não começou tão bonitinha assim. Porque assim, os primos Golan Globus eram dois visionários? Claro que eram, mas eles também eram dois picaretas que sabiam fazer qualquer coisa para abrir o caminho da Cannon, né, na panelinha que era a indústria cinematográfica de Hollywood. Muitas vezes vendendo filmes e mais filmes para os investidores sem ter nada além de um pôster chamativo para apresentar. E como Chuck Norris já tinha feito alguns filmes de ação, né, e começava a despontar ali como uma possível estrela do cinema, os dois primos aproveitaram a oportunidade e mostraram para ele o caminho do sucesso, dizendo que de fato os dois iam transformar ele num super astro no mesmo nível do Stallone e do Schwarzenegger. E ele, na maior boa-fé, abraçou a causa, embarcando para as Filipinas para filmar o que seria a primeira superprodução dele. Só que chegando lá, o barbudo descobriu que nem roteiro pronto o filme tinha, e para piorar a situação, seriam filmados dois filmes ao mesmo tempo, dirigidos, olha só, por pessoas diferentes. E foi desse jeito que a coisa rolou. Research before we did the film, and a lot of the tortures that are inflicted on these men were tortures that were inflicted on the prisoners of war during the Vietnam War, and it's kind of a personal thing with me because I lost a brother in Vietnam, and I still believe there are men in Vietnam that are missing in action. Não, imagina a loucura, né, do Chuck Norris com dois diretores ao mesmo tempo, filmando dois filmes. Um gritando, Chuck Norris, aqui ó, entra no meu carro aqui que eu vou explodir a porra toda. Não, aqui Chuck Norris, eu primeiro aqui que eu vou jogar uma bomba aqui. Imagina a loucura, né? Claro, a gente sabe que não foi bem assim, né? Deve ter filmado um filme, né? Feito um filme primeiro e depois feito outro. Mas o pior veio quando os dois filmes entraram na pós-produção e os primos Golan Globus foram dar uma olhada. Eles não gostaram nem um pouquinho do primeiro filme, mas adoraram o segundo. E como os caras não eram burros, né, eles sabiam que se o primeiro filme fracassasse, o segundo ia no embalo. E dessa forma, eles mandaram guardar o Braddock 1 numa gaveta e lançar o segundo filme no lugar, transformando a coisa toda numa bagunça cronológica. E não é que os caras estavam certos. O primeiro filme, que na verdade era o segundo, mas virou o primeiro, rendeu nada mais, nada menos do que 40 vezes o valor da produção dele no cinema, transformando o Chuck Norris em outro grande astro dos filmes de ação dos anos 80. E aí, quando o segundo filme estreou, disseram que era uma história de origem. Não que alguém tenha se importado muito com isso. E o segundo filme rendeu bem menos, mas ainda assim foi um sucesso, enchendo os bolsos do Mené Golan e do Yoran Globus. E claro, os cofres da Cannon Films, que chegou ao absurdo número de lançar 52 filmes em um único ano. Não, e vocês já imaginaram 52 filmes num ano? A maioria dos estúdios grandes, eles fecham aí 5, 6 filmes, né? Conseguem produzir essa média. E a Cannon tava nessa média absurda de lançamentos. E o Chuck Norris? O Chuck Norris também se deu muito bem, já que depois do sucesso dos dois filmes do Braddock, ele fechou um acordo de mais 5 filmes com a Cannon Films. Estrelando filmes como Invasão USA, Firewalkers, Os Aventureiros de Fogo e o Comando Delta 1 e 2. E eu vou dizer pra vocês, Comando Delta é um dos filmes que eu mais guardo com carinho na minha infância, né? E vira e mexe, eu tô revendo pra ver se continua bom. E olha, o filme continua muito legal. E vocês sabiam que esse filme, Comando Delta, foi um grande projeto da Cannon e principalmente do Mené Golan, já que ele queria repetir o sucesso do filme Operação Thunderbolt. E inclusive, olha só, eles acreditavam tanto no projeto que ele seria estrelado pelos maiores astros da produtora, Chuck Norris e Charles Bronson. Só que o velho Charles Bronson teve a brilhante ideia de estrelar a bomba Desejo de Matar 4 sozinho e pulou fora do projeto, entrando no lugar dele o veterano Lee Marvin, que infelizmente aqui estrelou seu último filme antes de falecer de câncer.
E o pior é que apesar das apostas e apesar de ser um filme bem legal, o Comando Delta não se deu muito bem nas bilheterias e até rendeu prejuízo para os cofres da Cannon. E aí como é que os primos Golan Globus respondiam? Produzindo mais filmes, é claro. E não era só produzindo mais, era produzindo o dobro, pegando mais e mais dinheiro com investidores e com os bancos. E até o ator Richard Chamberlain arriscou nos filmes de ação da Cannon, fazendo por 2 vezes parceria com uma novata Sharon Stone, em 2 filmes do herói Alan Quarterman. Claro, só mais uma chance da Cannon de faturar uns trocados em cima do sucesso do herói Indiana Jones. E que tal a gente relembrar de outro garoto propaganda da Cannon Filmes? Aliás, o terceiro garoto propaganda dela. Já que é claro, vocês devem lembrar do ator Michael Dudikoff, um rosto que era quase desconhecido antes da Cannon e que no máximo era lembrado por ser um dos amigos do Tom Hanks no filme Despedida de Solteiro, mas que olha só, era uma aposta dos primos para ser o próximo James Dean. Olha, e o Michael Dudikoff até pode não ter virado um James Dean, né? E também podia não saber lutar, mas ele mandou muito bem como o ninja americano Joe Armstrong e ajudou o primeiro American Ninja a ser mais um grande sucesso da Cannon nos cinemas. Depois disso, Michael Dudikoff se tornaria um queridinho da Cannon, estrelando várias sequências de American Ninja e outros vários filmes de ação dos anos 80 e da primeira metade dos anos 90, todos eles com o selo de diversão da Cannon. Bom, a essa altura do campeonato vocês já devem ter notado que ambição, ousadia e, por que não dizer, um pouco de megalomania eram a marca registrada dos primos Menahem Golan e Oran Globus. E talvez esse tenha sido o diferencial para fazer com que a Cannon Filmes conseguisse se destacar no disputado mercado norte-americano, desafiando de igual para igual os grandes estúdios da época. Só que essa ousadia talvez também tenha sido um dos motivos para a derrocada da empresa, já que os primos israelenses não estavam mais se contentando só em fazer filmes de ação, ou filmes de terror daquela forma rasteira e barata. Eles também queriam fazer filmes que fossem verdadeiras obras de arte e, claro, caros. E realmente eles produziram algumas obras de arte, como por exemplo Otelo, Barfly, Condenados pelo Vício, Fizeram também o filme Expresso para o Inferno, que aliás eu assisti esses dias de novo, um filme com o Jon Voight e o Eric Roberts, e olha, continua sendo um filmaço e, claro, foi um dos poucos filmes, que chegaram perto de ganhar um Oscar para Cannon. E é justamente essa vontade de sempre querer mais que fazia com que os primos Golan Globus não poupassem esforços para chamar os melhores diretores e os melhores atores, pagando inclusive fortunas para eles. E talvez tenha sido aí, o começo da queda deles, com a contratação do diretor Tobe Hooper para dirigir 3 filmes para Cannon. E as apostas no homem eram grandes, tanto que os primos, deram carta branca para ele, o que talvez tenha sido um passo maior do que a perna. Já que o Golan e o Globus resolveram apostar na milionária adaptação do livro Vampiros Espaciais, que sob a direção do Hooper teve o nome alterado para Life Force, ou Força Sinistra, como ficou conhecido aqui no Brasil. Olha, o filme hoje até pode ser considerado cult, só que na época ele custou 25 milhões de dólares para os bolsos dos primos e não rendeu nem 40% disso. E depois disso ainda vieram Invasores de Marte, que olha, era uma outra bobagem dirigida pelo Hooper e que também deu um baita prejuízo para o estúdio, e por fim o filme O Massacre da Serra Elétrica 2, já que Tobe Hooper tinha sido o diretor do original de 1974. E para esse filme também foi contratado o renomado ator Dennis Hopper. E dizem que esse filme rendeu uma bela de uma briga, tudo porque os dois primos eles eram muito ocupados, afinal de contas eles produziam uma quantidade, olha, gigantesca de filmes por ano. E aí eles não conseguiram acompanhar nem a pré-produção e nem a produção, e óbvio, nem a pós-produção do filme O Massacre da Serra Elétrica 2, indo olhar só o produto final. E dizem que quando eles viram, olha, no mínimo eles se sentiram traídos pelo Tobe Hooper. Tudo porque eles esperavam um filme que
que tivesse o mesmo impacto cultural do primeiro. E quando eles foram olhar essa continuação, eles viram que ela era no máximo uma paródia de mau gosto do filme original. E isso ainda rendeu outro baita prejuízo para os cofres da Canon, que a essa altura do campeonato já devia até as calças para os investidores. E o ano de 1987 seria crucial para a Canon Filmes, já que eles resolveram ir pro tudo ou nada, apostando em 3 filmes que estavam muito acima dos padrões da empresa. E esses filmes eram Superman 4, Em Busca da Paz, já que eles tinham comprado os direitos de produção do super-herói da DC Comics. Tinha também He-Man e os Mestres do Universo, a adaptação cinematográfica do desenho animado, que era um grande sucesso com a criançada. E por fim, Falcão, o campeão dos campeões, um filme de ação, ou digamos assim, um filme drama com Sylvester Stallone, repetindo a parceria que eles já tinham feito com ele no filme Cobra. Bom, Superman, Canon, He-Man, Canon, Stallone, que já tinha feito Cobra junto com a Canon, tinha tudo para dar certo, né? O problema é que deu errado, e deu muito errado. Superman 4, por exemplo, se provou muito acima da média das condições do estúdio para ser produzido, e ficou porco demais. O He-Man do Dolph Lundgren era tudo, menos um filme do He-Man, não tendo empatia nenhuma com o público infantil e muito menos com os adultos. E Falcão, que era um filme de Stallone, que se focava muito mais em queda de braço e, como eu já falei, no drama, nem de longe chegou perto de algo que chamasse a atenção do público norte-americano. E para piorar ainda mais a situação da Canon, os 2 primos israelenses resolveram pagar $12 milhões para o Stallone entrar nessa furada que foi Falcão, o campeão dos campeões. Olha, isso até pode ser pouco hoje em dia, mas na época foi considerado um divisor de água na forma que as empresas pagavam os atores. Ou seja, as 3 maiores apostas para 1987 se provaram também os maiores fracassos de 1987 e jogaram a Canon direto na UTI das produtoras de filmes. Olha, eu acho isso bem irônico para nós brasileiros, Que assim, apesar de Superman 4 ser bem ruizinho, fez sucesso nos cinemas aqui, He-Man também fez bastante sucesso por aqui e principalmente Falcão, o Campeão dos Campeões, que é um filme muito querido por nós brasileiros. Só que infelizmente a vida é assim, Aonde tinha que agradar, não agradou e ferrou a Canon. E depois disso, a Canon entrou em uma verdadeira espiral de merda, tentando produzir diversos filmes menores para tentar sair do prejuízo. Mas só que sem grana para finalizar a maioria deles, deu muito ruim. Dizem que alguns filmes chegaram a ficar mais de 2 anos na mesa de pós-produção, sem grana para serem finalizados. E foi nessa época também que a Canon teve que devolver para a Marvel os direitos do herói Homem-Aranha, já que por um bom tempo os primos, tinham o direito de fazer um filme do herói da Marvel. E aqui eu vou dizer, graças a Deus, que não fizeram, já que os 2 nem sabiam quem era o herói, e isso eles já confessaram em entrevistas, e eles queriam produzir um filme de terror daqueles bem bagaceiros, usando só a história base do personagem. Within this unsuspecting city, history's greatest experiment creates tomorrow's greatest superhero. Spider-Man, the movie. A live-action spectacular directed by Joe Zito, based on the characters created by Stan Lee. E aí, em 1988, a Canon voltou a sentir um pouquinho do gostinho da glória, já que eles resolveram apostar no protagonismo de um jovem ator belga, que até então estava bem acostumado a fazer muito papel de dublê, de figurante e também pequenos papéis como vilão. Jean-Claude Van Damme era o nome dele, e a aposta se provou muito boa, já que o Grande Dragão Branco rendeu pelo menos umas 5 vezes o valor investido, dando assim um pequeno alívio para os cofres da Canon. E com isso, o Van Damme passou a ser o novo rosto da empresa, estrelando diversos filmes como, por exemplo, Cyborg, o Dragão do Futuro, uma bagaceira muito divertida que, olha só, utilizou os cenários e os figurinos da nunca produzida sequência do filme He-Man, que ia se chamar He-Man and the Masters of the Universe Cyborg. Esse foi outro filme que custou muito pouco e rendeu um troquinho bom para Canon. E até que a década de 90 começou bem para a empresa.
Filmes como Comando Delta 2 com Chuck Norris e Garantia da Morte com Van Damme. Esses filmes custavam muito pouco e rendiam uma grana legal, coisa que a Cannon devia ter se focado em fazer sempre. Só que apesar de estar indo bem ali no começo dos anos 90, as cagadas que a Cannon tinha feito lá na segunda metade dos anos 80 eram quase que irreparáveis. E aí a empresa, começou a sucumbir, até que em 1994, infelizmente, chegava o último filme totalmente produzido por ela. E quem teve a honra de estrelar a última produção foi Chuck Norris com o filme Perigo Mortal. Depois disso, a empresa realmente acabou fechando as portas. E a essa altura do campeonato, Yoram Globus já tinha pulado fora do barco fazia um bom tempo, sendo agora CEO da distribuidora 20th Century Film Corp, concorrente da Cannon, e produzindo e distribuindo também milhares de filmes de baixo orçamento. Menahem acabou se juntando ao primo na empresa e por lá ficou até 1996. Infelizmente, Menahem faleceu em 2014 aos 85 anos de idade e Golan voltou para Israel, continuando a produzir filmes por lá e de vez em quando dá um pulinho nos Estados Unidos para fazer alguma coisa por lá também. Olha, independente dos erros e acertos, uma coisa não dá para negar: esses dois primos malucos não pouparam esforços para realizar os sonhos deles. E por que não dizer, os nossos também, já que, claro, eles brindaram a gente com muita coisa boa que a gente curtiu lá nos anos 80, nos anos 90 e, por que não dizer, até hoje. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. E se vocês gostaram desse vídeo, desse quase mini documentário, não esquece de deixar aquele like, felpudo. E amigão, se você está chegando agora aqui no canal, aproveita, se inscreve aqui e já badala o sininho, porque assim a nossa viagem é garantida para o passado toda semana. E como eu sempre falo, já aproveita também e segue a gente lá nas redes sociais. Tem Coleção em Ação no Twitter, no Facebook, no Instagram. Lá todo dia tem um pouquinho de nostalgia para vocês e também dica dos próximos vídeos. Além disso, também tem o nosso site www.coleçãoemação.com.br. Lá é dedicado ao colecionismo dos anos 80, tudo a respeito de coleções. Lá quem cuida é o meu amigo Cristiano, claro, eu também dou os meus toques. E eu também tô toda segunda-feira no MachineCast, o podcast mais nostálgico da podosfera, junto com o Team Blue e o resto da galera. Então, por enquanto, eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu!